E aí, povo santo, mais um vídeo aqui pro nosso canal, enquanto passa aqui o carro de som vendendo o seu produto, olha aqui, ó. O carro tá passando na sua rua e aqui na sua tela tá passando o canal Equilíbrio Santo comigo aqui para mais uma meditação, né? Mais um toque aqui para a gente conseguir ser santo neste mundo onde a gente tem muito boleto para pagar, não é? Boleto para pagar demais, e às vezes nós não conseguimos se organizar financeiramente. Então, esse vídeo tá passando o carro aqui na frente, olha lá. Foi embora o carro. Esse vídeo aqui é para o cristão e as dívidas. Como o cristão pode se portar no meio das dívidas. Então esse tópico de hoje, esse pilar, é o pilar financeiro, aonde pega todo mundo. Eu estava vendo a pesquisa esses dias aí que a dívida, né, do brasileiro aumentou ainda mais. Então tem mais brasileiros que estão endividados, né? Esse caso aí também é um caso que me pegou durante alguns anos e até hoje, né? Eu tenho algumas dívidas, né? Mas que o Senhor tem me ensinado e eu queria compartilhar com você algumas coisas. Primeira coisa tô em dívida e agora? Será que eu preciso me desesperar? Eu quero te falar isso diretamente para você, para ver se você caiu nesse vídeo por conta disso. Estou desesperado com as minhas dívidas. E agora? Eu quero te dizer assim, primeira coisa, não se desespere. Não perca a esperança. Porque como vai dizer a palavra que Deus deu, né? Dá comida para os passarinhos, dá comida para os animais que estão na terra, né? Ele providencia para as criaturas aquilo que é necessário para sobreviver. Esse mesmo Deus vai providenciar na sua vida. Então, não se desespere. Deus está com você, né? Esse é o primeiro passo. Não se desesperar. Orar a Deus, se colocar na presença de Deus, né? Para a gente conseguir vencer essas dívidas. Às vezes eu entendo que, né, que você pode estar não conseguindo pagar as contas. Pode ser que você não esteja conseguindo até mesmo colocar a comida na mesa da sua casa. Então eu estou aqui para tentar te ajudar com o melhor conhecimento que eu tenho e a prática que eu tenho de uma pessoa que sabe o que é dívida, porque tem bastante dívida também. Então é importante a gente começar a pensar em algumas situações aí. Primeira delas é colocar no papel, anotar os seus gastos, né? Aquilo que você ganha. Quanto que você tem ganhado por mês? Aí você coloca a sua renda, a renda familiar, aquilo que você consegue através de ganhos, né? Isso é muito importante, quanto você ganha e o quanto que está saindo. Quais são, né, as contas que você tem pagado? Quanto que tem saído? Em que caso? Em que situação? Para que você tem pagado mais? Né? Aonde seu dinheiro tem ido? Isso é importante entender porque os nossos gastos, às vezes, estão muito maior do que aquilo que a gente ganha, né? E é o caso da dívida, ou seja, eu estou pagando mais, não consigo pagar daquilo que eu tenho feito em casa, né? Então, nós temos que entender isso, primeira coisa. Segunda coisa, onde eu posso cortar? Que coisas que eu posso deixar de ter, né? Para economizar, né? Para não ter mais, para cortar esses gastos, para eu conseguir diminuir um pouco essa dívida. Então você começa a cortar aí, por exemplo, se eu saio, sei lá, 2 vezes, 3, 4 vezes no mês para comer um lanche, uma coisa. Então, nesse primeiro momento, é preciso renunciar a algumas coisas. Então, a cortar tudo isso, né, para que você consiga equilibrar pelo menos aquilo que você gasta no mês. Então, o que é importante? É importante que no seu mês de salário você tenha sobre dinheiro. O que acontece é que muitos de nós brasileiros, a gente não deixa sobrar nada, né? Então aquilo que a gente ganha, a gente tem de custo, né, para
Por quê? Porque é uma tentação nossa de querer, né, consumir, de querer ter, né, conforme a renda que nós temos, mas nós temos que entender que primeiro a gente tem que começar a poupar dinheiro. Poupar dinheiro. Então, ó, já falei, primeiro, saber que não é um desespero. Segundo, colocar na ponta do lápis o seu rendimento e quanto que você gasta. Terceiro, diminuir o que você gasta, tá? Quarto, se você vê que não tem como diminuir, igual, por exemplo, contas que são necessárias, como aluguel, como carro, como filhos, como coisas que são importantes, água, luz, telefone. Então, se essas coisas estão aumentando, são superiores ao seu rendimento, é importante que a gente tem que começar a fazer algo diferente. Ou seja, buscar outras fontes de renda, né? Trabalhar em outro trabalho, né? Fazer um Uber, não sei, mas o máximo que você conseguir para poder tirar esse saldo aí, essa dívida, tá? E para encerrar esse vídeo vai continuar, tá, gente? Eu vou dar mais, assim, mais dicas, né? Mas não só dicas, mas meditações para a gente entender um pouco mais esse universo financeiro como enquanto cristão, né? E a primeira dica é as dívidas. Então você vai tentar pagar essas dívidas, mas como? Você não vai parcelar, você vai juntar o dinheiro aos pouquinhos, né? Igual de cartão de crédito, de outras coisas. Não parcele, porque vai ser juros sobre juros. E os juros no Brasil é muito abusivo, é muito alto. E você consegue depois, com o dinheiro juntado, né? Você consegue pagar ele de uma vez só e com desconto. Então aquilo que você pagaria pagando parcela, você consegue, juntando dinheiro, já pagar essa fatura de cartão, por exemplo. Então é importante, vai juntando dinheiro, faça uma reserva de emergência, né? Essa é a última dica que eu deixo para você. Então, ó, depois que você começar a saldar suas dívidas ali, né, conseguir equilibrar as contas um mês, você vai juntar dinheiro e fazer uma reserva de emergência, que é o quê? Que é pelo menos aí 3 meses de salário que você tenha para guardar. Para quê? Para quando tiver uma emergência, quebrou o carro, né, quebrou a geladeira, queimou, você tem um dinheiro ali para poder pagar, né, para poder ter essa capacidade de ter uma vantagem psicológica. Porque quando nós não temos esse dinheiro, o que acontece? A gente começa a ficar mal, falar, e agora? Tem essa conta, essa outra conta. Eu queria viajar, mas não vai dar. Queria fazer isso, mas não dá, porque eu tô sem dinheiro. Então isso mexe com o nosso psicológico. E quando nós temos uma reserva de emergência, tudo facilita, beleza? Mas eu vou deixar, né, de falar um pouquinho mais sobre as finanças para um próximo vídeo, né, sobre um pouquinho mais, né, a gente vai organizar melhor as ideias para fazer mais vídeos sobre financeiro. Se você tem sugestão de temas aqui, deixa aqui embaixo, tá bom? E não perca os próximos vídeos, se inscreve no nosso canal. Um abraço, povo santo, e até mais. Deus abençoe!